O abuso aconteceu. E aí? Como agir quando a gente recebe um relato de abuso por parte de uma criança ou de um adolescente? Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Nádia Tenenbaum, sou psicóloga clínica materno-infantil há mais ou menos 12 anos. Sou especialista em educação sexual, educação emocional e prevenção ao abuso sexual infantil. Há mais ou menos uns 5 anos eu comecei a atuar nessa causa de proteção à criança e ao adolescente, porque vejo que eles são uma população vulnerável, que precisa do nosso acolhimento, precisa do nosso olhar, do nosso entendimento, e me destinei a essa causa. Também estou tirando muitos ensinamentos de poder atuar com prevenção ao abuso sexual infantil, com educação sexual e emocional para nossas crianças. Sou também participante de uma formação continuada em neurociência afetiva, neurociência do desenvolvimento infantil, neurociência do comportamento humano. A minha prática clínica é baseada em evidências e na neurociência afetiva. Eu busco entender realmente o que se passa com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Isso me leva a uma questão de o que fazer se uma criança disser que foi abusada. Aqui nós vamos discutir hoje comportamentos que indicam possível situação de abuso, perguntas para não fazer a vítima, como fazer a notificação às autoridades competentes e como é feita a escuta especializada no caso de uma revelação de abuso. E por revelação, nós temos que ter em mente que a revelação ela é um pedido de ajuda da vítima. Ela é uma superação dessa vítima. Muitas ensaiam anos e anos até que a gente obtenha esse relato dessa vivência abusiva. Em crianças menores, de 0 a 4 anos, 5, 6 anos, às vezes nem conseguimos esse relato, porque a criança ela não tem um desenvolvimento socioemocional totalmente terminado para que ela possa colocar em palavras a vivência abusiva. Então vai ser muito raro a gente ouvir um relato de uma criança com as palavras fui abusada. Geralmente isso acontece mais com adolescentes e crianças maiores, que vão adquirindo mais habilidades sociais e capacidade de colocar em palavras as vivências que sofreram. Então, a gente busca entender que o que a criança precisa é sentir-se protegida e compreendida. Ainda mais porque os abusadores, eles usam frases que incentivam a vítima a não contar o que está acontecendo com ela. Do tipo, ninguém vai acreditar em você, seus pais vão te castigar, vão te bater se você contar o que está acontecendo. Só eu me importo com você, é por isso que eu só brinco disso com você. Eu amo mais você do que seus pais. Eu estou sempre aqui presente para você, sempre te dou atenção, sempre te dou brinquedos, sempre brinco com você. E se você contar o meu segredo, eu vou ficar muito triste. Quando essas chantagens não funcionam, geralmente vêm as ameaças, né? As intimidações, do tipo, seus pais vão te bater, vão te castigar, se souber de alguma coisa. Imagine a vergonha que você vai passar se souberem o que a gente faz aqui e o que você deixa fazer com você. Seus pais não vão te querer mais em casa. E uma das piores e uma das mais cruéis que se pode dizer para uma vítima de abuso: eu vou te matar, eu vou matar seus pais, eu vou matar sua família. Eu atendi uma criança uma vez que o abusador falava que ia matar o cachorro dela. Ela tinha 6 anos. Eu vou matar seu cachorro. Então, ela sofreu muitos abusos porque não queria que o cachorrinho morresse. Então, os abusadores são ardilosos, são envolventes, são muito especialistas em comunicação humana. Nós temos que estar bem afinados na comunicação com as nossas crianças para poder não deixar que elas fiquem sofrendo, inclusive essas ameaças, essas chantagens. E eu trouxe uns dados aqui alarmantes que comprovam que o estupro de vulnerável é um crime intrafamiliar, de convívio familiar,
ele está ligado à intimidade e ao convívio familiar. 67,9% dos abusos de vulneráveis, eles ocorrem dentro da residência. Esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, versão 2025. São dados colhidos em 2024. E aí, esses dados também refletem que 59,5% dessas violências são cometidas por algum familiar. É alguém que é conhecido da vítima e às vezes tem convivência diária com ela. A maioria desses crimes são cometidos contra crianças de 0 a 13 anos, contra meninas de 0 a 13 anos e negras, geralmente em situação de vulnerabilidade. Os meninos também aparecem nessa estatística. Tem um pequeno desvio ali que a gente não sabe muito bem explicar. Eles aparecem na estatística do 0 aos 4 anos e depois dos 13 em diante, até os 15. A gente não sabe se essa lacuna na idade é porque a criança vai crescendo, vai sabendo se comunicar melhor, se torna um pouco mais livre dessa zona de violência, os meninos. Mas as idades em que são abusados é do 0 aos 4 e de 13 aos 15. Isso também nos liga um alerta que em 2024 aumentou o número de estupro de bebês. Bebês. Criancinhas pequenas de 0 a 4 anos. Em 2024 aumentou muito esse tipo de violência. E aí as crianças, elas nos mostram através de comportamentos, sintomas ou sinais que indicam possível situação de abuso. Eu quero fazer uma ressalva aqui que os 2 únicos sinais que têm que ser imediatamente investigados e que comprovam sim que foi possivelmente um abuso são as infecções sexualmente transmissíveis e gravidez. Os demais sintomas ou sinais nós temos que ficar atentos, mas temos que agir com cautela. Não significa que devemos tirar conclusões precipitadas, que tenha realmente sido abuso. Tipo, tá agitado, tá com pesadelo, tá com algum distúrbio de comportamento, agressividade, pode ter sido sim abusado. Não. A gente tem que elencar outros fatores. O importante é, qualquer identificação de sinal ou sintoma, a criança precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida e as causas examinadas. Por sinal, é algo que a gente percebe, outras pessoas percebem, sem a criança precisar relatar. É um hematoma, é uma laceração nas partes íntimas, é um odor nas partes íntimas, né, uma coceira. Por sintoma, é algo que só a criança sente, é a queixa dela, é o que ela vai nos relatar. Então, alguns sinais ou sintomas, como lesões nas genitálias, vulva inchada, avermelhada, machucada, com dor, coceira, ardor, cheiro incomum, infecção urinária e agora digestivas. Muitos abusadores praticam sexo anal com as crianças e os adolescentes. Isso causa infecções digestivas. Traumas e hematomas na região das coxas, das nádegas, do baixo ventre, que é aqui a barriguinha. Esses sintomas ou sinais são muito vistos em bebês de 0 a 4 anos, tá? Geralmente os abusos ocorrem durante os cuidados com os bebês. Troca de fraldas, banho, quando vai limpar. Nós temos muitos casos que a gente fica sabendo dessas ocasiões, desses cuidados em que são feitos filmes caseiros, são praticados os abusos e os filmes vendidos para a rede aí de abusadores internacionais. Nós sabemos que isso acontece muito. Sêmen nas partes íntimas, distúrbios de sono, pesadelos, dores no corpo sem motivo aparente. Quando a gente não externaliza o que está acontecendo, o corpo dá um jeito de falar. Quando a gente prende muito as nossas emoções ou as nossas vivências traumáticas, o corpo dá um jeito de colocar para fora.
dores no corpo sem motivo aparente, dificuldades motoras geradas por bloqueio psicológico, medo de deixar trocar as fraldas ou higienizar as partes íntimas. Isso também é bem comum em bebês e crianças pequenas que ainda não conseguem verbalizar, falar com palavras o que está acontecendo. Comportamento regressivo, a criança tinha desfraldado, aí voltou a fazer xixi na cama, voltou a precisar de usar fralda, voltou a chupar o dedo, baixo rendimento escolar, falta de atenção, de concentração na escola. Eu atendi uma criança que uma vez ela era abusada à noite pelo irmão, então ela passava a noite sendo abusada, ela tinha 8 anos. E aí durante o dia ela só queria dormir na escola, ela estava apática, ela não prestava atenção, ela tirava baixas notas. Foi diagnosticada primeiramente com TDAH e depois posteriormente foi descoberto o abuso. Então nós temos que ficar atentos. Alto rendimento escolar. Por que alto rendimento escolar? Porque a escola se torna o refúgio dessa criança, desse adolescente. Então lá ela sabe que não vai ser incomodada. Problemas de memória, mudanças repentinas de comportamento, inclusive os alimentares. Comia bem, agora está comendo muito, está comendo pouco, não come nada, está muito agressivo, está apático, está muito agitado. A gente tem que ficar atento. E nós temos também os cognitivos, né, da nossa mente, da mente da criança, da mente do adolescente. Sentir muita culpa. A criança, quando está sendo abusada, ela tem a percepção da realidade distorcida. Ela acredita que se algo ruim está acontecendo é culpa dela, porque ela é ruim, porque ela é má, porque o adolescente é ruim, porque ele é mau. Também entra em negação, de que não aceita que esteja acontecendo aquilo com ela, e muitas vezes entra num comportamento de fuga da realidade, de dissociação da realidade. Apresenta também sintomas, sinais de transtorno de estresse pós-traumático, como vergonha, medo, raiva, culpa, isolamento, agressividade, ansiedade. Tem baixa nas habilidades de comunicação, não consegue mais comunicar direito, fica mais calado, apático. Temos também sintomas e sinais psicológicos de insegurança em relação a si mesmo, quem eu sou, o que eu faço nesse mundo, uma percepção fragmentada de si, do eu, do seu self, sentimentos de inadequação. Eu pertenço a esse mundo, eu pertenço a essa família, eu pertenço a esse ambiente, de indignidade. Eu sou visto, meus pais me amam, meus pais me entendem, eu tenho valor, eles me amam por quem eu sou, eles me amariam se eles soubessem o que acontece comigo. E temos que tomar muito cuidado quando uma vítima vem relatar essa vivência abusiva para a gente, já vivenciando todos esses sintomas e esses sinais. A gente tem que tomar cuidado para não dizer coisas erradas, inadequadas, que provoquem mais sofrimento quando essa vítima vem relatar um abuso. Dependendo do que a gente fale, pode gerar na vítima sensação de culpa, ideia de cumplicidade com o abusador, sentimentos de inadequação, desamparo, não pertencimento, invalidação do que realmente ela está sentindo, pensando, passando, sentimento de insignificância, que aquilo que ela está vivenciando não é importante para ninguém, a vida dela não vale nada, o sofrimento dela não vale nada, e de tristeza profunda. A nossa mentora da nossa formação, da nossa especialização em proteção ao abuso sexual infantil, a psicóloga Leiliane Rocha, ela nos diz que a criança conta que está sendo abusada, mas a palavra dela é o último recurso. Então ela nos mostra por meio desses sinais, desses sintomas, desse comportamento, que algo de errado está acontecendo com ela. E por isso nós temos que tomar cuidado quando a gente vai lidar com essa revelação de abuso. Por isso eu separei aqui algumas perguntas que não devemos fazer para uma vítima. Você tem certeza que isso aconteceu com você? Você tem certeza que isso aconteceu? Isso é invalidar a palavra, é descredibilizar o que ela está te contando. Isso pode levar, inclusive, à negação e à retratação. Você não está imaginando, às vezes,
A criança pode mesmo duvidar do que está acontecendo, pensar que foi um sonho, pensar que foi alguma coisa que ela viu na TV. Se a gente vê muito isso em relacionamentos abusivos entre adultos. Daquela argumentação, nossa, você tá louca, que isso? Imagina sua. Não aconteceu, não. As mulheres sofrem mais em relacionamentos abusivos, esse tipo de violência psicológica, né? De que a palavra é descredibilizada, a mulher é vista como louca. A criança também pode duvidar, principalmente a criança, que não tem noção de tempo, de espaço, do que aconteceu, se foi verdade, se não foi. A criança pode, sim, duvidar do que ela está te contando. E ele ou ela não estavam só brincando com você, mas com certeza foi isso que o abusador ou a abusadora falou. É uma brincadeira. O abuso em si é uma brincadeira. Não é para ser violento, é para envolver, é para fazer com que a vítima continue ali, que se perpetue. Não, o abusador ele não tem a intenção de abusar somente uma vez. Então ele não vai ser violento. É um carinho especial, é um segredinho nosso, é para brincadeira que só faz nós dois. Então ele ou ela não estava só brincando? Não pergunte isso. Também não pergunte por que você não me contou antes. É aquilo que eu já falei. Às vezes, no processo terapêutico, leva-se anos para a gente colher o relato da vítima. E muitas vezes não vai falar com as palavras, né? Vai falar por meio de outras coisas. As crianças usam muito as brincadeiras, o lúdico, as historinhas, para ir elaborando o que elas têm na mente, as vivências, para entender, inclusive, o lugar delas no mundo e o que se passa no mundinho delas. Então, raramente vão colocar em palavras. Outra pergunta que não deve fazer: por que você ia quando ele ou ela chamava? Geralmente, muitas vítimas gostam dos abusadores e ficam confusas. Eles são atenciosos, eles são carinhosos, eles não são violentos. Eles são muito gente boa. Então enganam direitinho. Você pode me contar em detalhes o que aconteceu? Se a gente ficar perguntando para a vítima o que aconteceu, dependendo da vivência, dependendo da idade, eles não têm noção de tempo, de espaço. E muitos não reconhecem a situação como abusiva. Por isso que a gente tem que ficar de olho nesses comportamentos. E uma outra que leva a essa dos detalhes também é uma situação de por que você não correu quando ele ou ela fez isso com você? Muitas mulheres, eu falo mulheres porque nós mulheres somos mais afetadas pela violência, né? Temos aí crescentes casos de feminicídio, de violência doméstica. Estamos agora no Agosto Lilás, terminando, né? O Agosto Lilás de combate, de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Então, se mulheres adultas não correm dos relacionamentos abusivos, das violências, não conseguem se defender, quem dirá uma criança? É injusto, às vezes, jogar a culpa na criança. E por que você não me pediu ajuda? Às vezes, as crianças vivenciam não só a violência sexual, mas outros tipos de violência. Castigos, punições físicas, surras, apanham, né? Então, como ela vai ter amparo? Como ela vai confiar? E o abusador ainda ameaça. Se você contar, seus pais vão te bater, seus pais vão te castigar. Então, você não pode contar. Por fim, por que você deixou? Eu já tinha lhe ensinado, meu filho e minha filha, que ninguém pode tocar nas suas partes íntimas. É injusto jogar essa responsabilidade para a criança e para o adolescente. O que a gente pode fazer é orientar, informar, ensinar regras de proteção. Muitos não conseguem se defender. Uma criança pequena não tem condição de se defender. Uma criança, um adolescente, você pode estar com um adolescente aí de 20 anos grandão na sua frente. Às vezes ele pode ser vítima de uma violência. Não importa. Eles são vulneráveis. Foi isso que aconteceu? Foi só isso? Ah, então tá tudo bem. Meu Deus, nunca devemos desmerecer a palavra da vítima. Não está tudo bem. Nenhuma relação abusiva está tudo bem. Nós não podemos jogar para a criança ou para o adolescente a responsabilidade pelo abuso, pelo que aconteceu com ele. Então tá, vamos lá. Como devemos agir? Escute e diga que você acredita na palavra dela, da criança ou do adolescente. Escute, livre de julgamentos,
de opiniões, de interferências, de interrupções. Escute. Se você tiver acesso a um relato, uma revelação de abuso, acalme-se, respire, recomponha-se e escute. Principalmente diga que acredita nela. Valide a palavra dessa vítima. Diga também, afirmando com clareza, que ela não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada. Não prometa sigilo. Não prometa que vai ficar só entre vocês. Você tem responsabilidade. Mesmo que não seja profissional que lide com a infância, você tem responsabilidade enquanto sociedade de notificar uma situação de abuso que você tiver tomado consciência. Você tem que notificar. Prometa que vai fazer tudo o que puder para ajudá-la. Isso você pode prometer. E a escuta ativa, especializada e protegida, ela vem para revolucionar o processo terapêutico. Não se trata somente de não fazer perguntas inadequadas para a vítima, mas também como notificar as autoridades competentes, como é feita a entrevista, seguindo as diretrizes de empatia, compaixão e validação da palavra da vítima, que são norteadoras da escuta especializada. E a escuta especializada, ela é norteada pela Lei 13.431 de 2027. É a Lei da Escuta Especializada ou Lei da Escuta Protegida. Essa lei, ela institui o sistema de garantias e direitos das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Ela oferece procedimentos como o da escuta especializada e do depoimento especial para o caso da gente ter uma revelação de abuso ou de ser testemunha de uma situação de violência. Também temos o Decreto Federal 9.603 de 2018, ele que regulamentou essa lei da escuta protegida. Ele veio trazer também, como objetivo central, evitar a revitimização da criança e do adolescente. Porque ele estabelece que a vítima ou testemunha ela vai ser ouvida uma única vez, de forma especializada, em um ambiente acolhedor, chamado de Sala de Depoimento Especial. Aqui no Distrito Federal nós temos o Centro 18 de Maio, que é responsável pela maioria das oitivas das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de situação de violência. Essa oitiva ela é conduzida por profissionais qualificados, capacitados, como psicólogos, assistentes sociais, algumas vezes conselheiros tutelares, sob a supervisão de um juiz. Já o depoimento especial, ele é gravado e serve como prova para o processo judicial. A escuta especializada, não. A escuta especializada não tem o objetivo de investigação. Ela busca que seja feita uma notificação com a finalidade de proteger a criança ou adolescente. É diferente do depoimento especial, porque o depoimento ele busca apurar um indício de crime, de real violência contra a criança ou adolescente, conforme o protocolo que está sendo adotado pela autoridade que está investigando, seja a autoridade policial ou o Ministério Público, né? E a escuta especializada, ela é como se fosse uma entrevista especializada com a criança ou adolescente, limitando-se a questionar estritamente o necessário. O relato, conforme o relato for sendo dito pela criança, pelo adolescente, colher o estritamente necessário, a fim de evitar a revitimização e a violência institucional. O decreto também 9.603 também ressalta essa parte do estritamente necessário, para que a gente evite sofrimento desnecessário para a vítima, né? E a escuta especializada, ela objetiva respeitar a criança no seu papel de sujeito de direito. Então, ela visa garantir que a criança tenha um atendimento respeitado e qualificado, praticado por um profissional capacitado com uma escuta especializada. Porque o número de entrevistas submete a vítima a sofrimento. Toda vez que ela relata, ela revive a situação. Ela vivencia novamente. Então, em média, uma criança é ouvida 8 vezes antes de ser tomada alguma medida de proteção para essa criança.
E a escuta especializada, ela é voltada para o acolhimento e para a reabilitação da vítima. A gente usa muito com crianças o lúdico, né? A gente usa historinhas, teatrinho, massinha, jogos, brinquedos, desenhos, testes às vezes, mas a gente não faz muito uma entrevista estruturada, respeitando a criança. E é o acolhimento que faz com que a entrevista, que a escuta seja especializada, seja ativa, seja uma escuta protegida. É o acolhimento, é a escuta livre de opiniões, de julgamentos, é o acolher. A psicóloga Daniela Zeponi, que é a nossa mentora também na especialização de escuta protegida, ela diz que o ouvido de quem acolhe e escuta está centrado na proteção e na interrupção da violência vivenciada pela vítima. Violências essas que podem ser a violência institucional, a revitimização, cessar completamente a violência que está acontecendo, retirar a criança do ambiente em que ela esteja sendo violentada com medidas protetivas, né? É comunicado ao juiz, à autoridade competente, que a criança tem que ser imediatamente afastada do agressor. E ela também visa busca evitar que haja negação, que é quando a situação tem evidências físicas ou testemunhais de que aconteceu o abuso e a criança mesmo assim ela nega. Eu atendi um caso no consultório em que a criança ela apanhava muito do pai e aí ela dizia que era um ET, era um monstro que entrava no corpo do pai dela e fazia aquilo com ela, não era o pai dela. Então ela estava em negação e às vezes entrava em dissociação, fugia da realidade quando os abusos estavam acontecendo. E também a escuta especializada busca evitar que haja retratação, que é a vítima retirar o relato, o primeiro relato que ela fez, dizer, não, eu não quero relatar isso não foi isso que aconteceu e eu vou mudar o meu relato. Isso pode acontecer porque a vítima tem vínculo com o agressor. No início aqui eu já mostrei para vocês que geralmente acontece no ambiente familiar, com um familiar, tio, avô, pai, padrasto, primo, é de conhecimento, é de convívio da vítima e é um conhecido dela, geralmente. E dependência econômica da família, geralmente a mãe depende muito do agressor, né? Geralmente as mulheres passam mais por essa violência, inclusive patrimonial. E outra circunstância é a atitude de descrença da figura de apoio perante a revelação do abuso. A criança às vezes conta para a mãe, conta para a avó, conta para uma tia, e ela é descredibilizada. Olha, para com isso, até parece, o pai não faria isso, o tio não faria isso, cuidado, hein, eles vão para cadeia. Olha lá o que você está falando, menino. Olha lá o que você está falando, menina. Até parece, isso não aconteceu não. E a vitimização do agressor perante a revelação. Eu fiz isso? Eu jamais faria isso, eu sou incapaz de fazer isso, eu gosto de vir com essas crianças, eu gosto de passear, brincar, dar atenção. Isso acontece muito. E também nós temos três tipos de revelação na escuta especializada. A revelação ela é intencional, acidental ou estimulada. A intencional é quando a vítima realmente quer relatar. Ela relata por espontânea vontade o que aconteceu. Isso geralmente acontece com crianças mais velhas e adolescentes. A acidental é quando depois de uma circunstância ou uma situação vem o relato de abuso. Digamos, a criança assistiu uma palestra na escola, ela vai lá e relata que está sendo abusada. A criança foi levada ao médico e a mãe suspeita que é uma coisa, o médico avisa que é um possível sinal ou sintoma de abuso. Isso é acidental. E a estimulada, quando se tem uma leve suspeita e aí leva-se para um psicólogo, para um médico, um pediatra, examinar a criança para ver se realmente houve algum abuso, alguma situação de violência. E aí, quando a gente tem acesso a essa relação, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente não pode fazer quando está praticando a escuta especializada com a vítima. A gente não pode barganhar com a vítima. Acredite, os abusadores fazem muito isso. Você tentar fazer trocas ali com a vítima. Olha, eu tenho uma coisa para te contar, mas primeiro me conta isso aí que aconteceu, como é que foi. Me conta que eu te conto isso que eu estou pensando em te contar. É barganhar. Eles usam muito dessa chantagem com a vítima. Tocar na vítima, tocar.
pegar, abraçar, colocar no colo, de jeito nenhum. Às vezes o toque pode ser um gatilho emocional que desencadeia crises severas na vítima. Se a vítima sinalizar que quer um abraço, um acolhimento, um pegar na mãozinha, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, você tá sendo ouvido, você tá seguro, você quer um abraço, eu posso fazer alguma coisa, você pode oferecer se você também se sentir à vontade. Mas no que direto pegando, tocando no corpo da vítima, é uma invasão de limites corporais, é uma invasão no corpinho dela. Oferecer recompensas, prometer guardar segredos dos pais ou responsáveis e principalmente das autoridades. Isso tem que ficar bem claro no início, que você não vai poder guardar segredo, tá bom? E a escuta especializada, ela busca uma intervenção precoce, que é que a criança receba o tratamento, a proteção mínima, urgente e logo das autoridades ou da rede de proteção, ou da família, ou do conselho tutelar, ou da polícia, ou do Ministério Público, que ela tenha sua proteção assegurada imediatamente. Assim que foi feita a escuta especializada, tem que se fazer a notificação para assegurar isso para a criança. Porque, ainda mais nos casos de violência sexual, nós temos, como rede de proteção responsável pela criança, nós temos que ser céleres e urgentes na notificação. Nós somos obrigados a notificar. E também nós temos que usar uma linguagem compatível com a idade da criança, com o desenvolvimento dela. Eu não posso usar uma linguagem de uma criança de 10, 11, 12 anos com uma criança de 4, 5, 3 anos. Eu não posso usar essa linguagem, é incompatível com o desenvolvimento dela. Assim como também não posso usar uma linguagem de adolescente com uma criança de 10, 11, 12 anos e vice-versa. A gente tem que se fazer entender e fazer com que eles sejam entendidos por nós. Isso nos leva também à liberdade de expressão da criança. A gente aceitar a forma com que eles estão trazendo a revelação para nós. Geralmente crianças pequenas usam muito o lúdico, as brincadeiras, as historinhas. Então a gente tem que aceitar e tentar entender o que está sendo dito ali. Porque dificilmente, como eu já falei, eles não vão colocar em palavras. E se a gente prima a criança de se expressar livremente, a gente está cometendo uma violência contra ela, tá? E que seja bem claro que o objetivo não é investigar. A gente pode sim perguntar o que aconteceu, como é que foi, sem o objetivo de investigar, mas apenas de entender a situação de violência. E nós temos que fazer a notificação. Como a gente tem que fazer? A gente pode ligar no Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, fazer uma denúncia anônima ou fazer uma notificação, se identificando, falando relato, tudo que a gente sabe. Podemos também fazer por WhatsApp, né? Podemos ir ao conselho tutelar do local mais próximo da residência ou de que ocorreu o caso, para que eles atendam a vítima e seus familiares e encaminhem a denúncia para as autoridades competentes. Nós podemos ligar diretamente para a autoridade policial, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, SAMU, para quem for responsável pela rede de proteção da criança, buscar uma delegacia de proteção da criança e do adolescente e fazer uma denúncia, uma notificação. Podemos ir direto ao Ministério Público, na Promotoria de Defesa da Infância e da Adolescência. Eles vão abrir uma investigação, solicitar talvez a autoridade policial que faça a oitiva por meio de depoimento especial dessa criança. Porque omitir é crime. Segundo a lei Henri Borel, Lei 14.344 de 2022, qualquer pessoa que tiver conhecimento ou presenciar violência doméstica ou familiar contra criança e adolescente tem o dever de comunicar imediatamente às autoridades competentes. Nós, enquanto profissionais que atuamos em defesa da criança, do adolescente, nós, educadores, professores, coordenadores, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, médicos, pediatras, todos os profissionais
E você aí, enquanto sociedade, também tem o direito, tem o dever de denunciar uma violência contra a criança. Pela lei Henri Borel, é crime se omitir. E a gente tem que pensar que eles são os mais vulneráveis, né? Ainda mais nesses casos de violência sexual. Nós temos que saber que, quando a gente faz campanhas de conscientização, de oficinas, projetos para revelar uma violência, se a gente não tiver profissionais capacitados para lidar com essa revelação, com o impacto dessa revelação, nós estamos ocasionando novamente sofrimento para essa vítima. Nós estamos submetendo a revitimização, nós estamos expondo-as e ainda violência institucional, possivelmente. E a gente tem que ver que as crianças e os adolescentes são vulneráveis em seu próprio desenvolvimento. Eles não têm o cérebro formado, muitos têm neurodiversidades, muitos têm dificuldades em habilidades sociais. E é aí que entra o nosso olhar cuidadoso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Estabelecer o diálogo, estabelecer o acolhimento, a empatia, a aproximação com eles, interessar-se verdadeiramente pelo que acontece no mundinho da sua criança, do seu adolescente. Isso é formar um vínculo, uma base segura para que, se eles forem vítimas de violência, qualquer tipo de violência, bullying, cyberbullying, violência física, violência sexual, psicológica, emocional, eles tenham essa base de confiança com vocês e possa vir até vocês para revelar, para se proteger, para buscar amparo, para buscar acolhimento. As crianças, os adolescentes, eles são o nosso futuro. Nós estamos jogando eles para o mundo. E que mundo nós queremos que eles vivam? Então vamos trabalhar juntos para um mundo mais justo, um mundo mais saudável, um mundo mais feliz para nossas crianças e nossos adolescentes. Eu deixei uma mensagem final de que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos e quer mais belo que a pureza de uma criança, que a ingenuidade de um adolescente. Ele só tem tamanho, ele só tem tamanho. Eles precisam de nós. Eles precisam de nós, da nossa presença, do nosso amparo. Então, junte-se a nós nessa rede de proteção para as nossas crianças e nossos adolescentes. Vamos lutar por eles. Eu agradeço o convite do Instituto Vox Inova. Fiquei muito emocionada de estar aqui, tendo a oportunidade de oferecer os meus conhecimentos, a minha experiência, as minhas capacitações, as minhas especializações que eu faço com todo carinho para aplicar aos meus pacientes, às famílias que eu atendo, às pessoas que eu divulgo aqui no canal, nas minhas redes sociais, as pessoas que eu busco ajudar, que eu busco orientar, mesmo de longe. Então eu estou profundamente agradecida, profundamente feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço de coração essa oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Eu vou disponibilizar um material, vou disponibilizar minhas redes sociais, também o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, se vocês quiserem confirmar os dados, tá? Vai ficar tudo aqui, tá bom? Muito obrigada. Se quiserem me seguir, segue minhas redes sociais aqui. Espero que tenham gostado e nos vemos numa próxima oportunidade.